Com a máquina nas mãos, a certeza da impunidade em plena campanha para a reeleição de Lula, foi dada a Jacques Wagner uma saída honrosa da liderança do Senado. Nas redes sociais, o parlamentar anunciou que o afastamento foi combinado em comum acordo após ótima reunião entre amigos. Na mesma publicação, Jacques Wagner ratifica a inocência e deixa claro que seguirá firme em busca de mais um mandato na Casa Maior. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz mais informações. Anunciada às vésperas do jogo, numa estratégia do governo de retirar o fato do holofote da notícia, a queda de Jacques Wagner mostra que os caciques do PT se protegem pela manutenção do poder. Prova é a rápida substituição no cargo. Sai Jacques Wagner, entra Tereza Leitão. Outra figurinha carimbada nos quadros petistas, não é mesmo, Berê? Vamos então entender essa história com a Berê direitinho. Bom, o nome dela, inclusive, já estava sendo ventilado, né, Berê? Porque o PT, além disso, também quer dar mais uma sinalizada aí de virtude, acenar para o eleitorado feminino. Por isso aí, Tereza Leitão assumindo aí o lugar de Jacques Wagner. Berê, seja muito bem-vinda. Berê hoje que está no Branco da Paz, hein? Berê, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Bom, a gente está precisando de paz mesmo, viu? Nada de brigas. Boa tarde, Geise, para você, para todos que nos acompanham. Olha só, o nome de Tereza Leitão, como você bem disse, nós já havíamos até falado sobre o perfil dela, né? Nasceu dentro desse berço do sindicalismo, semelhante à trajetória do presidente Lula. Tem uma das características que ele preza muito, né? O presidente preza por essa lealdade. Então, ela agora, na condição de líder do governo aqui no Senado, tem o papel de fazer a articulação do Planalto, ou seja, tentar articular junto, inclusive, as lideranças da oposição para que pautas que são de interesse do governo Lula sejam aprovadas. Entre elas, a PEC da Segurança Pública e, claro, a PEC do fim da escala 6x1. Isso já deve se mostrar já na semana que vem, terça-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou um almoço para reunir essas lideranças. Então, a senadora Tereza Leitão, que é de Pernambuco, já vai ali poder participar e mostrar a que veio. Mas o fato é que, como você bem disse, né, a saída de Jacques Wagner não estava programada, não estava nos planos. Ele que é um aliado de primeira hora, um nome muito respeitado dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Digamos que ele nem esperava também que teria que sair, mas depois de vários conselhos no final de semana, conversou com Rui Costa, ex-governador, que também pode ser alvo ainda no escândalo das fraudes do Banco Master, o próprio Jerônimo Rodrigues, que é o atual governador da Bahia. E ele, nessa saída honrosa, como vocês viram, a nota publicada ainda ontem, no final do dia, ele fala que foi um encontro, né, um encontro muito bom, uma reunião ótima e que a prioridade dele agora, absoluta, é provar a sua inocência. Isso também já vinha sendo ventilado nos bastidores, como sair de forma que não abalasse tanto, já que ele também busca a reeleição ao Senado Federal lá pelo estado da Bahia. E nós ontem estávamos a tarde toda monitorando aqui, porque ele já teria saído lá da Bahia com destino aqui ao Distrito Federal para encontrar com o presidente Lula, mas eles aguardaram ali bem próximo já do jogo do Brasil, né, para poder fazer esse anúncio de que realmente ele deixaria o cargo, ao que tudo indica, de forma estratégica mesmo, para evitar que ao longo do dia esse assunto ficasse sendo debatido. E hoje já anunciando então o nome da senadora Tereza Leitão, ela que também está no seu primeiro mandato, viu, Geise? Não tem essa articulação toda política que Jacques Wagner teria. Nos bastidores, muito se fala, inclusive, que ele vai continuar ainda fazendo esse trabalho de interlocução. E por falar em interlocução, a gente lembra que a Polícia Federal, né, tudo isso está acontecendo, essa mudança nas cadeiras de liderança do governo aqui no Senado, justamente por causa de uma busca e apreensão que mirou endereços do senador Jacques Wagner, e que, segundo as investigações da Polícia Federal, ele seria uma espécie de interlocutor, né, que levaria os recados do Banco Master também para o presidente Lula, fora a sua atuação dentro do Congresso Nacional, que, segundo a polícia, poderia favorecer as pautas de interesse de Daniel Vorcaro, do banqueiro,
que ainda permanece preso. Agora, a gente vai acompanhar, né, como deve ser aí os próximos dias. Essa semana, praticamente, nós não tivemos pautas deliberativas, mas na semana que vem, como eu disse, teremos uma semana de esforço concentrado aqui no Senado e também na Câmara, com votações importantes, e a reunião de líderes na terça-feira promete, até porque o próprio governo Lula está nessa expectativa para que Davi Alcolumbre trace um cronograma em torno da votação do fim da escala 6x1 e, claro, escolha de relatoria também desse texto. A gente segue acompanhando tudo por aqui, mas muita tranquilidade na capital federal hoje aqui no Congresso, especialmente, viu, Geise? Volto com você. Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste, segunda edição. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje, que já está aqui no telão conosco. Por aqui no Interessa o Clima em Brasília, prezamos pela tradição, então vamos começar por ela. Primeiro as damas. Fabi Barroso, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geise. Boa tarde, meu amigo Serrão. Boa tarde a todos aqui da audiência. E vamos repercutir, porque embora a Berê esteja de branco, da paz, tem treta, tem bastante treta. É verdade. Olha só, conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo, boa tarde. Saudações, minhas musas Fabiana Barroso e Geisiane Freitas. Pois é, entre tapas e beijos, entre beijos e tapas, vamos para o JDO2. Muita bronca, muita treta para analisar. É isso aí, Fabi, começa por você. Então, a gente tem a saída aconteceu do Jacques Wagner, onde o Senado esperou o jornal sair do ar, Fabi. Ele deu ali, saiu do ar, soltou a nota, Jacques Wagner anunciou que estava renunciando à liderança do Senado. A gente já tinha falado por aqui que a Tereza Cristina seria esse nome, e o fato é que escolheu um horário, né, perto do horário do jogo do Brasil que aconteceu ontem. É claro que todas as atenções estavam muito mais voltadas para o jogo do que para qualquer cenário dentro de Brasília, mas mais do que isso, tentando amenizar todo o escândalo do Banco Master, que por enquanto ainda nada muito efetivo. A gente tem a prisão ali do Vorcaro, a gente tem a prisão do pai, enfim, do primo, mas outras coisas mais efetivas e outros nomes da República ainda não apareceram. E Jacques Wagner está apostando nisso. Inclusive, essa questão de sair temporariamente, como nos trouxe aqui a Berenice, é real, né? O que está realmente sendo dito nos bastidores. A Tereza Leitão estão tratando como se fosse café com leite. É interessante que aí as feministas não vêm, não falam nada, né? O governo Lula acaba fazendo mais uma vez isso com uma mulher, né? Está nomeando uma mulher, mas assim, é algo tampão. Se precisar, tira ela e coloca o Jacques Wagner novamente. E o Jacques Wagner, no meu entendimento aqui, está até achando que os problemas que ele tem, porque está ali nas investigações da Polícia Federal, vai se resolver muito facilmente, né? E eu particularmente acho que não. Eu li a petição, o relatório da Polícia Federal, e acho que tem alguma substância, né, para investigá-lo. Então, essa questão de ser ou não inocente vai demorar muito, e não dá para ficar jogando na opinião pública que eu sou inocente até se provar o contrário. Não com o histórico do próprio PT, não com o histórico do melhor amigo dele, de 48 anos de jornada, que é do Lula, né? E a questão que a gente abordou ontem também permanece, a questão de divisão de palanque político na Bahia. Como é que isso vai ser feito? E Rui Costa, e o Jerônimo, e todos eles, né? Como vão se organizar? Vão tirar ele de cena? E a gente sabe que também isso é só para inglês ver, porque no fundo, o Jacques Wagner, como um bom articulador dos interesses e manutenção do PT no poder, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Agora, o que fica aqui incerto é o próprio futuro dele, né? Não sabemos aí se o povo baiano vai de fato elegê-lo para um mandato de 8 anos, pessoal. Vamos lembrar aqui que senadores são 8 anos, para mais 8 anos dele defendendo os seus próprios interesses e o interesse do Lula.
Essas questões que a Fabi levantou é bastante interessante e joga aqui a bola para você também sobre essa saída do Jacques Wagner, do ponto de vista bem político mesmo, porque é reduto eleitoral do PT ali o Nordeste, né? Norte, Nordeste sempre foi reduto eleitoral do PT, então de fato o impacto que esse escândalo do Banco Master tem na campanha do Lula, se usado corretamente pela direita, é um estrago forte, é um impacto grande ali nessa campanha eleitoral. Então, de novo, aí essa substituição, não por honra, não por prezar verdadeiramente por valores, por princípios, mas realmente só para amenizar aí a popularidade do Lula, que inclusive já está baixíssima. Mas se você pensar bem, analisar friamente, vai ver que essa mudança não é mudança de coisa nenhuma, nada se altera. Wagner vai continuar fazendo e comandando as articulações que ele sempre comandou. Entra só uma personagem nova para receber lá o título, as vantagens, as regalias do título distintivo de liderança, mas quem lidera é Lula, quem lidera é a turma dele. Então, nada se altera nesse ponto. Em relação à eleição na Bahia, também pouco deve mudar. Lá o eleitorado não é convencido por essas questões contra o PT, contra Wagner, contra ninguém deles. Então, não deve sofrer também alteração. O Wagner vem para a eleição, para a reeleição, tentar mais 8 anos de mandato como senador, garantindo aí o foro privilegiado que ainda existe. Wagner, que é poderosíssimo, tinha grande influência sobre a história do Banco Master, tanto que é atribuída a ele a indicação a Daniel Vorcaro para que Guido Mantega fosse consultor do Banco Master, recebendo a bagatelinha de 1 milhão por mês, né? Altas consultorias, e o Wagner teria sido o padrinho da indicação do Guido Mantega, que não conseguiu ser emplacado como conselheiro da Vale. Então ganhou como prêmio de consolação o Conselho Master, né? Que ele deve ter dado conselhos muito bons. A gente está vendo aí o resultado que foi para o banco do Daniel Vorcaro. Então, nada se altera, no campo da Petelândia continua tudo a mesma coisa, a incompetência habitual e as articulações que só interessam e só beneficiam a eles e a mais ninguém.